Acabei de me inscrever. Obrigado, Vi Santos. Muito obrigado. Pastor, o que você acha das profecias da profetisa Vitória? Tá? Fernandes, faz um rewatch sobre ela. Paz do Senhor. A resposta. Eu fui ver lá o vídeo, vou falar Santos, né? É o Vi Santos, né? Santos, eu fui ver lá o vídeo dela. Parece que ela tem problema, uma deficiência visual, né? Tá entendendo? Eu acho que problema visual. Espero não estar me confundindo, né? E eu vi um pouquinho do vídeo dela lá. Primeiro que ela diz que a igreja não vai passar na grande tribulação. Eu não vou colocar isso como ela está errada. Por quê? Porque muitos pastores dizem que a igreja vai passar na grande tribulação. Eu digo que vai passar. Eu dei até um estudo aí. E outros pastores grandes, né? Diz que não vai passar, vai ser arrebatado. Isso aí não derruba ninguém, não denota ninguém de ser de Deus ou não ser de Deus, tá? É um estudo da Bíblia que o interpreta de uma forma ou de outra, mas isso não leva ninguém à condenação, tá? Agora, interpretar que pode beber e tal, isso aí leva para condenação. Mas esse tipo de interpretação, se a igreja vai passar ou não, isso aí não leva ninguém para o inferno, tá? É só um conhecimento, tá entendendo? Então, ali a profetisa Vitória, ela faz muito, os vídeos dela só é de revelação, né? Então tem que ter muito cuidado. Ela pode estar sendo usada por Deus. Há uma probabilidade de vez em quando Satanás lançar uma seta nela e dar uma visão que não é de Deus, tá? Essa probabilidade há. Então é isso que eu posso dizer da Vitória, é isso, né? Ela pode, eu não conheço ela pessoalmente, né? Mas vi um pouco ali. Eu vi o canal dela é diretamente de revelação. Pode ser verdade, sim. Parece que tem umas revelações lá que ela falou, aconteceu, né? Tá entendendo? Então pode ser, agora tem que ficar esperto, né? Agora não se pode depender de profecia, tá bom? Tem gente que, aqui nesse canal, tudo bem, se está fazendo pergunta se Deus me usa, tudo bem. Mas tem pessoas que saem caçando o profeta para, né? Que é o profeta vidente, né? Igual as pessoas do mundo secular. Então isso não pode, tá bom? Vi Santos, tá? Então é isso. Tem que ter cuidado. Que em momentos ela pode estar falando a profecia de Deus e muitas das vezes ela, sem perceber, uma seta ali entrou e ela pode pensar que foi o Espírito Santo que deu e não foi, né? E está profetizando coisas erradas, tá bom? Então você vê que essa questão da grande tribulação, eu tenho um versículo bíblico e a prova cabal que a igreja vai passar na grande tribulação e ela tem esse conceito que não, né? Mas, como eu digo, isso não atira como profeta, tá bom, Vi Santos? Espero ter te justificado aí sobre ela, tá? Eu não critico ela não, tá bom? Só que tem que ficar esperto. Abraço, Vi Santos, Deus te abençoe, tá? Tua próxima pergunta faz em vídeo, no celular. Coloca no teu canal, eu resgato. Você vai estar falando direto comigo, tá bom? Hugo Henrique, graça e paz. Como os animais vão entrar no milênio, no final das 7 taças da ira de Deus, a terra será destruída. Vai ter animais que vão ser preservados para entrar no milênio, igual Noé, quando construiu a arca para preservar animais de cada espécie. No milênio haverá animais, mas como eles serão reservados por Deus? Na Bíblia diz que no milênio os animais serão mansos. Em Isaías, fico curioso. Na Bíblia diz que no milênio os animais serão mansos, em Isaías, né? Fico curioso para saber como os animais vão sobreviver na grande tribulação e na ira de Deus para entrar no milênio. Olha, essa de Isaías aqui, eu nem fui pesquisar, mas eu acredito que é uma figura de linguagem. Quando os animais vão ficar mansos, eles vão ter animais ferozes, o homem vai estar unido com os animais, é mais ou menos assim. É no sentido que vai haver só paz no milênio, tá? Esses animais aí é figurativo, tá? É querendo dizer que não vai ter ninguém violento, um brigando com o outro, é só paz. É isso que quer dizer, não que esteja descrevendo que vai ter animais no milênio, tá? Isso aí ninguém sabe, tá? Claro que no dilúvio de Noé, as pessoas iam continuar na terra ainda, por isso que pegaram os animais, mas passado o milênio da dispensação da graça para o milênio, é um mundo completamente diferente.
Veja que nós vamos reinar lá junto com Jesus num corpo transfigurado, um corpo incorruptível. É um novo corpo que ele vai nos dar, entendeu? A Bíblia diz que os santos vão reinar no milênio com Jesus Cristo. Então, a Bíblia não fala se vai ter cachorro. Pode ter e pode não ter. Volto a repetir, a situação de Noé é diferente, porque a vida ia continuar na terra, por isso os animais. Mas no milênio é um outro tipo de vida. Então pode ter animais e pode não ter animais. Assim como os dinossauros, quando Deus construiu o jardim do Éden, Adão e Eva, tá entendendo? Os dinossauros foram destruídos. Analisa esse tempo aí, porque primeiro Deus criou o seu exército, depois Satanás caiu, a terra ficou sem forma e vazia. Não tinha o jardim do Éden pronto, não estava Adão e Eva. Porque como é que Deus, sabendo que o planeta ia destruir, ele vai trabalhar duas vezes? Então ele deixou primeiro isso acontecer, colocou Lúcifer, a terça parte, na região celeste. Aí o Espírito Santo começou a construir a terra, a dar forma à terra. Aí foi aí que ele fez Adão e Eva. Então veja que na queda os dinossauros foram destruídos, ou seja, antes de Deus fazer Adão e Eva, destruiu o dinossauro, né? Então nós vamos passar por milênio. Possa ser que os animais não vão mais existir no milênio. A Bíblia não fala. E fica essas questões essas questões que eu estou falando para você de uma forma sem ter base bíblica, tá? Estou conjecturando, essa palavra que eu estava procurando. Eu estou conjecturando para você, tá bom? Pode ter, pode não ter. Eu acho que não vai ter animais lá, porque tudo vai ser diferente lá. Tá? Nós vamos estar lá no corpo incorruptível. Vai ser um arrebatamento. Te lembra que a última igreja vai ser arrebatada. Quem ficou na terra para a ira de Deus está com a marca da besta. Vai direto para o julgamento do trono branco. Então ali acabou. Entendeu? Acabou. Aí vem o milênio. Então eu acredito que não vai ter cachorro não, tá bom? Quem que está perguntando aqui para mim? É o Hugo Henrique. E o Henrique não vai ter animais lá não. É isso que eu suponho, tá bom? Estou conjecturando porque a Bíblia não fala espírito. E esses animais que tu falou é figurativo, tá? É querendo dizer que vai ter paz, não vai ter violência na Nova Jerusalém, tá bom? Diego, um abraço, tá? Hugo Henrique, um abraço, fica na paz do Senhor. Diego Machado, pastor, responda essa. A passagem a passagem do rico e Lázaro é uma parábola ou uma história real? E o que acontece após a morte? O espírito fica descansando em um lugar, consciente, aguardando a volta de Cristo, tá? Primeiro que a passagem bíblica é uma parábola. Se tu for olhar lá no dicionário, pode olhar no Google, no dicionário do Google, tá? Se você for olhar lá, parábola, ou se não bater com o que eu estou falando, vai no dicionário do Aurélio, tá? Vai no dicionário do Aurélio. Parábola é uma história contada com personagens fictícios, mas que representam uma verdade. Então, a parábola do rico e do Lázaro é verdadeira, tá? Até partindo de um princípio, que quando Jesus falava em parábola, era para poder as pessoas entenderem. Então ele criava uma historinha, e essa historinha, os personagens, representavam as pessoas, a verdade. Então, como fala da palavra rico e Lázaro, mostrando aonde ficam os mortos, é verdadeiro, tá bom? Tá? É real, tá? E o que acontece após a morte? O que acontece após a morte o espírito fica descansando em um lugar, consciente, perguntando se fica acordado, né? Na própria parábola do rico e do Lázaro, acabei de dizer que é uma história de personagens fictícios que representam uma verdade. O que é que tu vê ali? Tu vê Abraão, o homem Abraão, que tinha aquele lugar chamado de seio de Abraão, falando. Então veja que eles estão vivos aí. Se tu pegar lá em Apocalipse 6, é o 5º selo do Apocalipse que foi aberto, tem pessoas lá mortas, clamando: Senhor, quando é que o Senhor vai nos vingar? Senhor, quando é que o Senhor vai... Sabe? Então estão falando. O que isso quer dizer? Você vai estar consciente. Os anjos que foram expulsos do céu estão dormindo? Estão acordados. Saíram do seu estado original, né, que é o céu. Estão na região celeste.
né? É entre o planeta Terra e o céu de Deus. É lá que eles estão, a região celeste. Então, eles estão vivos, tá bom? Dá para entender que a parábola lá eles estão falando, o rico e Lázaro fala, e lá no altar, que é no Apocalipse 6, na abertura do 5º selo, os mortos estão falando lá. Então tá acordadíssimo, tá bom? Esperando. Quem morre com Cristo hoje vai para o altar, esse lugar, lá do 5º selo, Apocalipse 6. E quem morre em pecado vai lá para o lugar de tormento, que ainda é lá no Tártaro, tá? Porque o inferno é mais embaixo, que é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ali é o Tártaro, vamos dizer que seja a boca do inferno, em cima do inferno, ali numa parte na terra, tá bom? Então quem vai para o lugar de tormento não tem mais jeito, vai só esperar o julgamento do trono branco, porque Deus vai dizer, mostrar por que essa pessoa está sendo lançada no inferno. Essa é a justiça de Deus, tá bom? Quem fez a pergunta? Diego Machado, tá? Diego Machado, obrigado pela tua pergunta. A próxima faz em vídeo, coloca aí no teu canal que eu resgato, tá bom? E você vai mesmo falar direto comigo, tá, Diego? Isso se você quiser, se não, continua no escrito que eu te respondo, tá? Tá aqui. Oséias Santos. Pastor, tem uma pergunta. Os pais que batem em seus filhos estão pecando ou não? Eu peguei um versículo aqui, tá bom, Oséias Santos? Colossenses 3:21. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criais na disciplina e demonstração do Senhor. Olha, é muito delicado. Eu vou até dar um exemplo meu, recentemente, né? Para você ter uma ideia, né? A minha filha tem 30 anos de idade, tá entendendo? Essa que vai casar agora. E às vezes a gente não entende. Quando às vezes a gente fala uma coisa, o filho não quer ouvir, a gente pensa que é rebeldia do filho. Por isso tem que ter muito cuidado. Por isso que diz aqui, ó, em Colossenses 3:21, pais, não irritei a vossos filhos. Tem que ter muito cuidado. O que é que acontece aí? Você às vezes julga o filho porque acha que o filho tem que te ouvir em tudo. Mas nós temos que entender que chega um ponto que aquele filho já está um adulto e tem os próprios pensamentos deles. O que nós podemos fazer no máximo é falar. Mas se eles não quiserem ouvir, não tome isso como desobediência. É porque já está numa idade da independência. E eles querem fazer do jeito dele. Aí você acha que o filho está sendo rebelde, aí você parte para cima do filho, você está cometendo uma injustiça e a coisa se agrava mais ainda, porque o filho toma a posição de mulher, o filho toma a posição de homem para cima de você, e você vai achar que aquele filho não presta. Entendeu? Eu quero ser sincero, eu passei por essa situação. Só que graças a Deus, Deus me deu sabedoria. Eu às vezes analiso as coisas em 3D. Como é, pastor, em 3D? Sabedoria que Deus me deu. Eu vejo de uma maneira da pessoa, eu vejo dessa maneira, vejo a minha maneira e chego a uma conclusão. E a conclusão que eu estava sendo egoísta, tá? Querendo que aquele filho, que já não é mais criança, esteja submisso a mim. Isso é um tipo de egoísmo do pai, né? O pai tem que se desprender. Então veja que é um livre-arbítrio total. Eu passei por isso, de achar que a minha filha estava rebelde e tudo mais, mas eu aqui no computador, acredito no Espírito Santo, a sabedoria que ele me deu, me fez ver que eu que estava sendo egoísta e errado, por querer da minha maneira, que uma pessoa adulta fizesse da minha maneira, porque eu sou pai, e não é assim que funciona, né? Temos que respeitar o livre-arbítrio, e a pessoa já é uma mulher, já é um homem, entendeu? Aí você irrita o seu filho, acontece às vezes até tragédia do filho matar o pai, porque o pai não compreende o filho, e a única solução que ele acha maligna é de matar o pai, matar a mãe, para se livrar daquele problema. Então,
tenha bastante sabedoria, tá bom? Os pais que batem seus filhos estão pecando ou não? Quando o filho é menor de idade, pode se bater, mas com moderação. Muitas das vezes, eu também, no meu passado, eu pequei muito isso, de bater nos meus filhos com raiva, né? Então é errado. E é muito difícil, né? Se dominar a ira, ou se controlar, mas quem puder fazer isso, faça, né? E bata de forma comedida no seu filho. A justiça diz que é crime, tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, porque se a mãe entender que você foi agressivo, ela pode te denunciar. Tem que ter sabedoria para levar essa questão. Mas o pai bater no filho não é pecado, tá bom? Mas que seja com moderação. Mas se bater de uma forma exacerbada, aí pode ser pecado, tá bom? Tem que ser uma coisa bem equilibrada, que não deixe marcas, não deixe manchas. Tem que ser uma coisa bem light, tá bom? Oséias Santos, tá bom? Tem que ter muito cuidado, tá? Ainda mais que a lei proíbe, né? A lei dos homens agora está proibindo bater, né? Então veja aí a delicadeza, tá? Então se fizer isso, tem que ser uma coisa bem light, tem que se explicar para a mulher, senão a mulher pode ver diferente, denunciar e gerar um problema, tá bom, Zé? Mas que não é pecado, não é, tá? Que seja com moderação. Pai do Senhor, meu querido, obrigado, Zé, pela tua pergunta. A próxima faz em vídeo no teu celular, coloca no teu canal e eu resgato, e você vai falar comigo direto, tá? Não eu lendo a tua pergunta, você mesmo falando no vídeo, num telão, tá, meu querido? Letícia Araújo: pastor, quando o Senhor fala em línguas, em que língua o Senhor fala? Tenho essa dúvida. Acho que muitos católicos que te assistem têm a mesma dúvida. Um abraço, pastor. Olha, Letícia, eu vou te responder com um versículo, tá? O apóstolo Paulo vai te responder, tá bom? O apóstolo Paulo vai te responder. Coríntios 14:2. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Letícia. Porque o que fala em língua não fala aos homens, tá vendo? Mas a Deus, pois ninguém o entende, ninguém entende, porque em espírito fala mistério, é o Espírito Santo dentro de você falando mistério, com certeza falando de você, né? Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Tá vendo, Letícia? Tá? Quando nós falamos em língua, nós não sabemos o que é, mas tem o dom de interpretação de língua, tá? E eu tenho esse dom, que muitas das vezes que eu falo em língua, eu interpreto. Agora, eu fazendo aqui esses vídeos, teve uma revelação, domingo sonhou com um cavalo, e quando eu estava falando em língua, estava vindo a resposta dentro de mim, que era o temperamento dele, o comportamento dele, entendeu? Então, muitas das vezes que eu falo em língua, eu interpreto. Tá? E muitas das vezes na igreja, alguém na igreja interpreta, tá entendendo? Mas 90%, como diz o próprio apóstolo Paulo, não se entende, porque é mistério que o Espírito Santo fala para o Pai. E nesse momento que nós estamos falando em língua, nós estamos sendo edificados, tá bom? Letícia, espero ter te respondido. Isso está lá em 1 Coríntios 14:2, tá, Letícia? Se você quiser confirmar, 1 Coríntios 14:2, tá bom? Obrigado, Letícia. A próxima, Letícia, faz no celular, na horizontal. Tu falando, aí eu te coloco no telão, tu responde no telão para mim, pergunta para mim, eu respondo para ti, vai ficar bacana. Bom, Letícia? A parte do Senhor, tá, minha querida? Obrigado por você estar no canal e fazer sua pergunta. Que Deus te abençoe, viu, Letícia? Tamires Krasuski Lopes. Tamires Krasuski Lopes. A paz, pastor. A paz, querida. Pai do Senhor. Conheço um rapaz há uns anos e recentemente comecei a me interessar por ele, pelo caráter que ele tem. Creio que ele gostava de mim. Nos afastamos há meses. Estou orando para Deus dar direção. Tem uma irmã de revelação que é uma senhora profetisa e que me orienta desde o início. E ela diz que Deus estava amassando o coração do homem, preparando o homem, transformando, e que eu ainda teria resposta. Porém, não sei se esse moço
é o homem que Deus tem para mim. Oro para Deus trazer ele para seus caminhos. Acho que é isso, né? Oro para Deus trazer ele para seus caminhos. Gostaria que o Senhor orasse e me desse uma palavra através do Espírito Santo. Obrigado. Olha, Tamires, tu falou aqui que há muito tempo ela te orienta. Esse negócio de estar fazendo de uma irmã da igreja profetiza, tá? Muitos irmãozinhos, talvez você possa estar fazendo isso. Querer usar ela como vidente, entendeu? Como do mundo secular, tá? Usar como... Isso é um erro, tá? Você não pode ter sua vida, como é que diz? Pautada numa vidente, numa irmã que tem um dom de revelação. Isso aí é inconcebível, é errado, tá bom, Tamires? Você tem que viver sua vida normal, tá? Se a irmã numa igreja traz uma revelação para você, tudo bem, mas caçar a irmã para ela estar revelando, e agora você pede também para mim orar, para revelar, não é assim que funciona, tá? Tem as nossas responsabilidades. E essa irmãzinha que profetiza aí, há uma probabilidade de o diabo dar uma seta e o diabo usar ela e ela nem perceber e ela trazer uma revelação do diabo que é mentira, que é engano. Tá entendendo? Isso pode acontecer, tem essa possibilidade, não de possuir, é uma seta. E ela pensa que veio de Deus e não vem. Tem que ter muito discernimento para enxergar isso, tá? Então, Tamires, tá? Você tem que deixar a coisa correr. Orar a Deus, pedir a Deus, viver sua vida normal. Não tem que viver à base de revelação, tá? A revelação, como aqui agora, você fala uma coisa para mim, eu oro, aconteceu, por acaso, o Senhor me usou para te revelar, tudo bem. Agora você está caçando isso, sabe, querer viver a base de revelação? Não. Vive a tua vida, tenha os teus namoros, as tuas paqueras no olhar, e ora a Deus, Deus vai enviar um namorado para você, entendeu? Então não ficar à base de profetisa da igreja, não. Isso é um perigo para o diabo usar. Já vi muitos casos aí dessas irmãs dizer, olha, Deus está dizendo para você casar com esse irmão. Casa, quando é um mês depois estão se separando. Não era de Deus. Como eu vejo casos assim. Vou te contar um caso aqui rápido, tá? Eu não vou citar nomes, porque esse pastor é um grande pastor da quadrangulada aqui de Belém. É da liderança mesmo, da nata aí do pastor Josué Benção, né? Quem tá vendo aí, eu acho que vai matar a charada de quem é que eu tô falando. Então, esse grande pastor tinha uma irmã na igreja dele que profetizava também. E é sabido pelos meios dos pastores, né? Por nós pastores, um vai contando pro outro, que esse grande pastor daqui de Belém do Pará pedia muita orientação dessa irmã vidente. Muito. O que foi que... E o filho dele também. O filho dele também. O que aconteceu? Ele sendo pastor conceituado aqui em Belém do Pará, um demônio pegou o filho dele, que ele ficou perturbado, ficou andando nu na rua de Belém, feito doido. Você está entendendo? De tanto consultar vidente, essas profetizas, fazer como o mundo secular, como os ímpios, que fica lendo para alemão, porque essa horóscopo, né? Então, minha irmã, dá uma estancada nisso aí, tá bom? Dá uma estancada. Vive a tua vida pela palavra de Deus. Você é fiel, dizimista, tá indo para a igreja, faz tudo direitinho, não faz sexo fora do casamento. Não tem que fazer sexo fora do casamento, que é pecado. Então você é do capeta e não de Deus. Se estiver fazendo isso, é fornicação. Tá entendendo? É fornicação. Esse negócio de querer gostar de Deus é saber se Deus gosta de ti. Tá entendendo, Tamir? Saber se Deus gosta de ti. Para Deus gostar de ti, tu tem que estar obedecendo a Ele. Porque tem isso com os seres humanos, né? Ah, eu gosto de Jesus, odeio. Agora tem que saber se Deus gosta de ti. O que é isso, pastor? Para Deus gostar de ti, tem que estar obedecendo as leis dele, o mandamento dele. Porque na verdade, você é da igreja, diz que gosta de Deus, mas não obedece as leis. E você está cheio de demônio aí dentro de você. Não é o teu caso, Tamir. Estou dando só falando de forma hipotética. Tá bom, Tamir? Então, muito cuidado com isso, tá? Então, como eu estou vendo que você é muito avançada nessa área, eu não vou aqui nem botar a mão para orar, não vou, tá? Não está me vindo nada também aqui, tá? E te passo essa dica, dá um tempo com esse negócio de revelação, tá bom? E se você quiser citar, fazer alguma pergunta aqui para mim, ou escrito, ou em vídeo no teu celular, você mesmo falando, e eu vou orar. Se Deus me usar, me usou. Quer dizer, é uma coisa ocasional, entendeu? Não,
Não você tá ali, sabe, em cima de uma vidente. Isso aí que é o erro, né? Querer ter a vida moldada numa vidente. Pô, é brincadeira, né, ô Tamires? Te amo em Cristo, tá, Tamires? Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua pergunta. Espera no Senhor, minha amada. Vive a tua vida normal. Seja fiel e tudo vai acontecer para te abençoar. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, Deus quer o teu bem. Agrada-te do Senhor teu Deus, Ele satisfará o desejo do teu coração. Você agrada a Deus, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Tá bom, Tamires? Grassuski Lopes. Fica na paz do Senhor, minha querida. Hugo Henrique. Graça e paz. Se possível, fale sobre sonhar com falecido. Eu creio que este tipo de sonho é o demônio que dá aos mortos. Não aparece nem em sonho. Morreu, segue. Não, mas sonho é sonho, né, Felipe? Não quer dizer que sonho é uma manifestação. Aí que está o erro da tua colocação aqui, né? Porque tu faz a pergunta e tu tá dando a resposta, né? Eu acho que é demônio, porque... Não, mas sonho não quer dizer que é uma manifestação satânica, né? Um sonho é na mente. Já falei aqui, pode ser o Espírito Santo te dando uma profecia, pode ser da mente e pode ser um sonho maligno. Mas se aparece um morto, não quer dizer que é uma transfiguração de Satanás, é de um morto. Não, é algo na tua mente que ele está colocando, é um sonho, está te contando, é alguma história. Ou ele também, Satanás, dando um sonho profético, vai fazer algo contigo também. Isso pode ser da parte de Satanás, tá entendendo? Então é isso. Então sonhar com o morto, Deus pode mandar uma revelação para ti, tu sonhando com o morto, entendeu? E aquela questão de sonhar com o morto tem uma profecia ali para ti, né? Isso não quer dizer que está tendo uma transfiguração de morto, tá entendendo? Hugo Henrique, tá bom, meu amado? Então tá. Sonho, já falei, são 3 tipos de sonho. Sonho de Deus, que é profecia. Sonho da carne, é o dia a dia, quando tu vai dormir, aquilo vem na tua cabeça, né? E o sonho do diabo, que é para oprimir e tudo mais, até um sonho de engano, né? Para você pensar que aquilo é uma revelação de Deus, e é um engano que ele está dando no sonho. Não que ele está se transfigurando, tu dormindo, entendeu? Transfiguração ele faz de uma pessoa morta quando a pessoa está acordada, a pessoa vê. É outra coisa, dormindo não é na mente, tá, meu querido? Hugo Henrique, fica na paz. O próximo vídeo, a próxima pergunta faz em vídeo, tá, Henrique? Juízo. Assim, aqui é a resposta, né? Eu já falei aqui, né? Hugo Henrique. Então tá bom, Hugo Henrique. Adelso França. Paz do Senhor, pastor. Minha esposa não é batizada, nós vamos casar. A pergunta é, ela vai poder tomar Santa Ceia sexta-feira na live do Senhor? Eu estou aqui fazendo esse estudo, já aconteceu a live. Na live eu dei o estudo na live, tá bom? Então, Adelso, tá? Eu expliquei tudo na live, tá bom? Eu vou aqui te explicar rapidamente, vamos ver se vai dar, tá? Como eu expliquei tudo na live, tem um versículo aqui, aqui eu não coloquei, parece que é 11:26, né? Não sei se é a primeira, porque eu não coloquei aqui, não sei se é a 1 Coríntios ou 2 Coríntios, tá? 11:26, tu vê lá, não sei se é a 1 Coríntios ou 2 Coríntios, 11:26, porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor, até que ele venha, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Adelso, eu não sei qual é a tua procedência, se é da Assembleia de Deus, eu não sei, tá? A tua origem como crente, mas isso é um erro muito grande da Assembleia de Deus, que eu falo isso porque eu já vi muitos evangélicos ter essa questão, até frequentar a minha igreja no dia de ceia, e quando a gente vai passar ceia, ele diz que não pode, que, sabe, tá se reerguendo com Deus e tudo mais e tal. Então, se você pegar lá o livro de 1 ou 2 Coríntios 11:26, se você ver o cabeçalho lá e a leitura, é texto e contexto, o Adelso.
texto é esse, né? Que não beber é para sua própria condenação, porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Tá? Examine-se o homem a si mesmo. Quando Paulo fala isso aqui é um texto. O contexto está em cima. Primeiro cabeçalho, a dissensão da igreja de Coríntios. Tá? A dissensão. Né? O que estava acontecendo? Eles iam para a ceia de uma forma gulosa. Eles estavam comendo a ceia, o pão, o vinho, estavam se embriagando, porque lá era vinho mesmo, né? Vinho mesmo, por mais que já era Novo Testamento, mas eu falei que a mudança da lei, a dispensação da lei para a dispensação da graça, né, levaria um tempo para aqueles povos novos cristãos que eram acostumados na lei ingerir bebida alcoólica, a eles mudarem, né, perderem esse costume, até Paulo ensinar que era pecado, que os bêbados não herdariam o reino de Deus. Então, nessa situação aqui dessa Santa Ceia, o povo estava se embriagando, então o vinho era verdadeiro, era vinho mesmo, né? Era vinho fermentado mesmo, entendeu? Então, o apóstolo Paulo fez essa exortação, querendo dizer o quê? Querendo dizer que não adianta você participar da Santa Ceia se você comete coisas erradas. Você vê que tinha confusão, dissensão dentro do culto. Eles discutiam dentro do culto. O versículo todo fala lá, eu não sei se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios 11, 26. Vê lá todinho lá, essa história lá, tá? O texto e contexto. Havia uma confusão. Então o apóstolo Paulo, contaram isso para o apóstolo Paulo, o próprio versículo fala, contaram que estava vendo essa dissensão dentro da igreja de Corinto no dia da Santa Ceia. Eles se embriagavam, comiam, os outros não tinham pão para comer, porque eles comiam. Era uma desordem que havia. Então Paulo fez uma exortação. Em cima, aí embaixo, ele fez a exortação, que examinai a si mesmo, querendo dizer o quê? Que não adianta você pensar que participar da Santa Ceia sendo errado, isso vai te levar para o céu. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. É texto e contexto. Agora, o que pegou os assembleianos? Principalmente os assembleianos antigos. E isso foi passando de geração em geração. Que se você está em falha, está em pecado em alguma coisa, não pode participar da Santa Ceia, porque se participar, isso traz condenação. Primeiro que isso é um paradoxo. Se você não pode participar, porque já está em pecado, já está em condenação já. Então tanto faz comer ou não comer, entendeu? Porque está em pecado, tanto faz. Então é um paradoxo. Segundo ponto, você estando em pecado, comer da ceia, isso não vai trazer condenação. Você comer indevidamente, né? Não foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Generalizaram tudo, entendeu? É igual a questão do rico, do jovem rico, que Jesus disse que é mais fácil no reino de Deus. Aí todo mundo acha que rico é do diabo e pobre é de Deus. Esses conceitos por muito tempo teve aí, entendeu? Por causa disso, e não é isso. Está se referindo que o rico que não obedece a Deus, mas o rico que obedece a Deus vai para o céu sim, mas aí generalizado. É igual essa questão aqui, de participar da ceia, examine a si mesmo que não seja para condenação. Então, o que é que diz agora? Se você está em pecado, participa da Santa Ceia, vai trazer condenação para a tua vida. Mentira! Não é isso que quer dizer, entendeu? Tá? O apóstolo Paulo quis dizer para aqueles homens de Coríntios, da igreja de Coríntios, que estavam brigando na Santa Ceia, se embriagando na Santa Ceia, que não adiantava ele participar da Santa Ceia se fizeram aquilo. Agora, não nós pegarmos isso para dizer quem está em pecado participa da Santa Ceia, traz condenação. Consegui explicar isso para você? Adelson, e para quem está vendo aí, então Santa Ceia não traz condenação para ninguém. Quando alguém come uma Santa Ceia, participa da Santa Ceia em pecado, o máximo que acontece é você estar tomando um suco de uva e um pedaço de pão. Está fazendo um lanche. É só isso. É um lanche. Não tem efeito nenhum. Porque qual é o efeito de tomar o sangue e comer do pão? É uma aliança. É renovar a aliança. Simbolicamente. Tá? Porque na verdade o pão é o corpo de Cristo. O sangue faz parte do corpo de Cristo. O que é isso? A palavra. Tá? Então é você comer a palavra. Como nós seres humanos vivemos pelos 5 sentidos, e nesse caso da visão, nós estamos ali representando, comendo o pão, ou bebendo o sangue de Jesus. É simbólico.
Porque, na verdade, nós temos que comer a palavra. Porque Jesus, que é carne, que é sangue, é verbo. 1 João 1. O verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, verbo é palavra, então Jesus é chamado de verbo, então Jesus é palavra. Então quando Jesus diz que quem não comer da carne e não beber do sangue, não verá o reino de Deus, é quem não comer da palavra, entendeu? Então participar de uma Santa Ceia, estando em pecado, é só um lanche que está fazendo, e não traz condenação nenhuma. Volto a repetir, o apóstolo Paulo só quis dizer, não adianta tu estar pecando e querer participar da Santa Ceia e acha que está tudo bem, que não vai adiantar. Você ser uma pessoa errada e querer participar. É isso que ele quis dizer. Não querer dizer que quem come traz condenação. Tá bom, Adelso? Eu sei que eu fui prolixo, redundante, mas querendo te explicar isso para quem está vendo aí, tá? Então é isso. Agora eu recomendo. Até hoje eu faço isso. Quem participa da Santa Ceia, peça perdão dos seus pecados, tá bom? Senhor, me perdoa e tal. E o Senhor perdoa, tá? E participe da Santa Ceia. Até quem diga assim, pô, não tenho pecado nenhum, mas peça perdão, né? Peça perdão, porque tem aquela oração de Davi, Senhor, perdoa aqueles pecados em oculto, que eu não me lembro, mas o Senhor sabe e tal. Então peça perdão e coma da Santa Ceia aí, tá? E nenhum líder espiritual tem o direito de intervir que alguém participe da Santa Ceia. Quem somos nós para julgar qualquer pessoa? Você está entendendo? Quem somos nós? Muitas das vezes aquelas pessoas que hoje está combalida na igreja, está fraca, ela se ergue e se torna um grande homem de Deus. Quando um líder espiritual fica fazendo separação da pessoa que não pode participar dessa Santa Ceia, entristece mais ainda a pessoa. Você afunda mais ainda aquele irmãozinho, separando ele, fazendo todos os irmãos olhar, olha, ele é um pecador, não participou da ceia, olha, sabe? É constrangedor e errado. Isso de uma grande igreja que é a Assembleia de Deus. Tá bom, Adelso? Fica na paz, meu querido. Próxima pergunta faz no vídeo, tá bom, Adelso? Então, meu amado, eu fico por aqui. Muito obrigado por todos aqueles que estão fazendo as perguntas, né? E eu estou aqui respondendo para a honra e glória de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.